Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Lucas 5, versículos de 1 a 11. Essa passagem é também descrita em Mateus, lá no capítulo 4, e em Marcos, capítulo 1. Às vezes nós vamos usar uma ou outra passagem para informação adicional. O título da pregação é Sendo Pescado. E na próxima pregação o título será Pescando. Obviamente uma continuação desta de hoje. Então vão ser duas pregações. Sendo pescado e pescando. Vamos ver aqui a chamada definitiva por parte do Senhor Jesus Cristo de Pedro, André, Tiago e João, 4 dos seus apóstolos. Então, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Cristo, junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiu-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que eles fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na transmissão da Tua palavra, santa, bela palavra, que nos edifique, que nos ensine muitas coisas. Nós temos tanto que aprender, e até as coisas que já aprendemos, esquecemos, temos que aprender de novo, numa constante que nunca acaba, a não ser quando formos embora daqui. Então nos ajuda a reciclarmos o que já conhecemos, a descobrir pérolas novas deste tesouro, desta arca, que é a Tua palavra. Uma vez aberta, saem coisas belíssimas, coisas que em 30, 40 anos não conseguimos enxergar, de repente brilha na nossa frente. Que aprendamos a ver beleza nas coisas antigas que já sabemos e beleza nas coisas novas que vamos aprendendo aos poucos. E converte pessoas a Cristo, a esse mesmo Jesus que pescou Pedro e pescou os outros apóstolos e pescou a todos nós que hoje somos crentes, que pessoas também sejam pescadas por esse grande Salvador. É em nome dele que nós te pedimos estas coisas e te agradecemos de antemão. Amém. Antes deste acontecimento, lá na Judéia, ele já havia chamado Filipe e Natanael para segui-lo, e ele já conhecia, lá ele travou conhecimento com Pedro e André, que eram irmãos. Desta vez, a sequência de contato com Pedro foi a seguinte: ele sobe no barco de Pedro
e pede para Pedro afastar um pouco o barco da praia, para que ele pudesse se dirigir às pessoas que estavam na praia. Hoje pode parecer, para muitos pode parecer estranho ele pedir para afastar um pouco o barco, porque não tinha microfone e seria mais difícil ouvir. Mas hoje nós sabemos que a água, quando ela está calma, ela transmite de uma maneira espetacular, quase inacreditável, o som. Então, ele deve ter visto que estava propício, então, para utilizar a água desta forma, de uma maneira que, não vou dizer amplificava, mas que fazia chegar de uma maneira muito clara as suas palavras. Então, ele usou o barco de Pedro como um púlpito, apesar de que ele estava sentado lá no barco. E começou a pregar para as pessoas que estavam na praia. E ele então expõe Pedro ao próprio evangelho, enquanto pregava. E ele expõe Pedro e os outros que ele iria chamar, mas Pedro está em foco aqui, a uma aula sobre a pregação do evangelho. Uma aula dupla para Pedro, do próprio evangelho, que era o que se constituía a palavra de Deus, o evangelho, e a forma como ele estava espalhando, falando, certamente apelando às pessoas com relação ao que ele estava pregando. Quando ele acaba de falar, em vez de ele apenas agradecer a Pedro e ir embora, continuar nas suas andanças, Jesus instruiu a Pedro para ir mais fundo. Lança-te ao largo, vamos para mais longe um pouco daqui e lança a rede. Tu vais pescar agora. E foi uma ordem muito esquisita, porque Jesus não perguntou, até onde a gente saiba, nada sobre a situação da pesca naquele dia, se a maré era propícia ou não. Jesus não era pescador, ele era carpinteiro. O que ele entendia de pesca? Certamente Pedro olhando e meio desconfiado com tudo isto. E Pedro reage, mostrando logo que era uma ordem fora de propósito, à primeira vista, meio esquisita. Ali não tinha peixe, eles haviam passado a noite inteira pescando. Devia estar, nos outros evangelhos paralelos, diziam que eles estavam lavando as redes quando Jesus chegou. Estavam no fim de uma pescaria absolutamente frustrante. Quem é pescador deve estar acostumado com esse tipo de rotina. Frustrante, não tinham pegado ou pego nada, cansados, com sono, talvez loucos para ir para casa, comer alguma coisa e se deitar, e pensar quando é que eu vou conseguir peixe para sustentar minha família. Pescador vivia disto. Então, uma hora ruim, que ele chamou Pedro, ruim. Mas curiosamente, Pedro, por mais que estranha a ordem, e Pedro dizia o que pensava, isso aí ninguém tem a menor dúvida, em pura confiança, ele resolve seguir o que Jesus mandou. Não pegamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Como se dissesse, não estou entendendo nada, mas eu vou te dar um voto de confiança. Jesus então expõe Pedro a uma tremenda demonstração de poder. Se era pescador ou não, se Jesus entendia de peixe ou não, ou de marés ou não, o fato é que o barco encheu de peixes. Aí Pedro pede socorro aos outros colegas que estavam com o barco perto, os dois irmãos, João e Tiago, porque não é bem socorro, é socorro para não afundar o barco, mas para ajudar a pegar tanto peixe. Peixe era dinheiro vivo para eles, era a matéria-prima deles, viviam disto. Então era um dia espetacular, em todos os aspectos ali. Aí lá vem o outro barco. Aí os peixes entram, era tanto peixe que encheu o outro barco, e quase afundam os dois barcos. Nunca viram tanto peixe antes. Logo em seguida de uma noite inteira absolutamente frustrada.
Pedro é tomado imediatamente de dois sentimentos. Primeiro, ele reconhece algo diferente em Jesus, especial, muito provavelmente divino mesmo. Segundo, uma sensação grande de pecado e de indignidade. É interessantíssimo isso. Quem gosta muito de dinheiro, ou de bens, ou de coisas, ou do seu comércio, ou das suas coisas, iria vibrar. Senhor, que coisa boa, um monte de peixe, isso aqui vai ser uma venda de primeira qualidade hoje, vou poder comprar umas redes novas, vou investir mais, vou comprar um outro barco, vou chamar mais pessoas para poder aumentar a minha pequena empresazinha de pesca, estaria vendo o cifrão na frente, que coisa boa. E Jesus então teria sido um grande ajudador do seu negócio. Em momento nenhum nós vemos esse fator na história. O fator do dinheiro era desprezível. Ora, isso numa época em que o fator dinheiro é praticamente o contrário, é o Deus de muitas pessoas, até de crentes, não sei se Deus dos crentes, mas perto disto. Se é crente mesmo, Deus dele é Cristo, mas atrapalha muito no coração, os tais ídolos do coração. Então hoje praticamente tudo é movido a dinheiro. A criancinha já está sendo educada para estudar. A senhora não vai competir e para ganhar dinheiro. Eu sei que tem que ganhar dinheiro para poder viver, para poder ganhar o pão com o suor do rosto, significa ganhar o dinheiro para comprar as coisas. Eu sei disto, mas há uma distorção grande na nossa sociedade, no mundo hoje, pelo menos ocidental. Eu acho que é oriental, é todo jeito, é dinheiro. É ganhar mais, conseguir algo melhor, conseguir mais coisas para si. E a reação de Pedro não tem nada a ver com isso. E ele se ajoelha aos pés de Jesus Cristo, e inclusive não demora a mostrar o seu gênio impulsivo, quase cômico. Aqui: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Primeiro, se Jesus tinha se retirado, tinha caído dentro d'água. Segundo, quem é que devia ter se retirado, hein? Imagine: eu não sou digno de estar perto de ti, porque eu sou homem pecador. Obviamente, não está escrito, mas é implícito a sensação de santidade de Jesus que causou a Pedro. Então ele não viu Pedro um multiplicador dos negócios de Pedro, alguém que o facilitou num dia tão ruim, comercialmente falando. Ele viu um aspecto totalmente diferente, ou vamos dizer, à parte da questão dos peixes em si. Ele viu santidade. É interessantíssimo, ele viu santidade em Jesus Cristo. Ele associou o poder de Cristo na natureza, que obviamente aquilo falava mais alto ao coração de Pedro e seus companheiros do que qualquer outras pessoas ali presentes, porque ele tinha passado a noite inteira tentando e não tinha conseguido. Ele era pescador com seus companheiros pescadores, ele conhecia de pesca, mesmo assim passava noites sem pescar nada. Imagine se não conhecesse nada de pesca, mas ele tinha motivos para ficar impressionado com o poder de Jesus na natureza, em providenciar peixes no lugar que não tinha. E a associação do poder de Cristo com santidade é de uma profundidade, irmãos, difícil até de explicar. Porque muitas pessoas associam o poder de Cristo para muitas coisas, para beneficiá-lo. Em vez de dizer: eu quero a santidade deste homem, eu quero a santidade dele. Se ele vai fazer bem ao meu negócio, ou
ou vai deixar o negócio quebrar, ou vai me permitir ter mais saúde do que eu tenho, ou menos saúde, ou você vai me curar da minha doença, ou de outra coisa. Eu não quero saber, mas é a santidade dele que me interessa. Infelizmente eu não posso lidar com ele, estar perto dele, porque eu não sou digno. Eu sou muito pecador. Agora, num homem como Pedro, um homem rude, essa noção, obviamente, veio do Espírito Santo, mas é interessantíssimo observarmos isto. E em vez de ele, então, se jogar dentro d'água, sair nadando para se afastar do santo, porque ele, Pedro, era o pecador, pelo menos deixar, ao menos o barco chegar na praia e se mandar, não, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Eu acho até engraçado isso, mas é belo demais. Esse reconhecimento de Pedro é belo demais. O engraçado da história, esse detalhe, até torna Pedro mais humano como nós. É gostoso, não tira em nada a reverência, a beleza, a lindeza do que aconteceu aqui. Nada. Faz ficar mais gostoso, porque nós somos humanos também, conhecemos essas fraquezas nossas coisas. Bonito demais. E ele mostrou a todo mundo que estava ou no barco, eu não sei a que distância estavam da praia, se os outros na praia vendo aquilo, talvez ouviram a frase de Pedro: retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quantas vezes você disse em público que era um homem pecador? Na escola, nos negócios, em casa, diante dos filhos, até diante dos irmãos. Quantas vezes você disse: eu sou um homem pecador? Tudo bem, admito que você tenha feito isso algumas vezes, talvez na hora da conversão, levantou a mão, veio à frente, falando ou não, ou com algumas pessoas, ótimo, mas pense mais nisto. Não tem problema as pessoas saberem que você é um pecador ou uma pecadora, não tem problema nenhum. Aliás, é uma demonstração não só de humildade, como de uma conscientização de uma verdade, fazer com que os outros saibam. Agora, é interessante que, obviamente, todos ficaram admirados, para não dizer amedrontados com tudo aquilo. Não só os peixes em si, que quase afundam os barcos, mas deve ter mexido com as pessoas a reação do pescador Pedro, aquela reação falando em santidade, implicitamente em santidade de Cristo, por causa da reação explícita da confissão da sua pecaminosidade. E agora o ponto alto da história inteira, muito mais importante do que o milagre dos peixes em si, Jesus chama Pedro e os outros três, André, João e Tiago, para se tornarem pescadores de homens. Em outra ocasião qualquer, esse conceito seria estranho, talvez até difícil de entender, mas ele preparou os 4 homens para esta chamada, com a pregação do que ele disse do Evangelho, seguida pelo milagre em si. Então a soma da pregação que ele fez, em onde obviamente ele expôs a necessidade das pessoas se converterem, serem trazidas para Deus, serem pescadas para Deus, mas isso somado com a pescaria em si, que ele proporcionou pelo milagre da providência dos peixes lá, esta soma deve ter tido um impacto muito forte na vida dos 4 homens, e que inclusive entenderam agora isso aí, ser pescador de homens. Eles tinham acabado de pescar peixe, o assunto lá era peixe o tempo todo. Aí Jesus, aplica: em vez de peixes, como vocês acabaram de pescar por minha providência, agora vocês vão pescar homens. Então tem todo o sentido esta chamada agora, dentro usando essa figura de pescaria que o Senhor Jesus Cristo utilizou. Resultado: os 4 deixam tudo e o seguem imediatamente. Mateus 4, 22 informa isso, eu não vou ler. Nessa chamada de Pedro e dos outros 3, 2 aspectos se superpõem aqui.
primeiro, agora eu quero ir a Marcos 1,17, porque Lucas não diz isto. É a passagem paralela de Lucas 5, é Marcos 4, 18 a 22. É a paralela, mas eu vou só ler o versículo 17. Marcos, eu falei errado. A passagem paralela são duas passagens paralelas. Mateus 4, que eu não vou ler, e Marcos 1, 16 a 20. Eu quero ir a Marcos 1, não é Mateus. Ok? Marcos 1, versículo 17. É a mesma história, mesma cena, com algumas informações a mais, ou a menos, um com relação ao outro. Disse-lhes Jesus, Marcos 1 e 17. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Lá em Lucas falou apenas que eles iam se tornar pescadores de homens, mas agora em Marcos nós vemos que havia uma frase antes, importantíssimo observar isso: vinde após mim. Não é só um vinde físico, obviamente, era físico sim, mas além ou por trás deste ir físico, havia necessidade de um ir mental, de um ir em termos de vontade, um ir em termos espirituais, uma vez que Jesus falava essencialmente as coisas espirituais, ou seja, dediquem a mim o tempo de vocês, a energia de vocês, capacidade de vocês, a inteligência de vocês e o coração de vocês, a vida de vocês. Vocês não vão conseguir me seguir sem isto. Claro, vão me seguir à força, na ponta de uma arma, na marra, ou porque é muito dinheiro, vou pagar muito para vocês me seguirem, nem quer gostem, quer não gostem. Não tem nada a ver com isso. Me sigam, sigam a minha pessoa, sigam o que eu vou dizer, sigam a minha doutrina, a minha palavra, o meu jeito, sigam a mim. O tamanho desta frase, essas três palavrinhas: vinde após mim, é o início de tudo. Da ideia de servir a Cristo, de pescaria, de homens, e que eu vou falar mais na próxima pregação, mas a base, o segredo, a chave está aqui: vinde após mim. Depois de eles obedecerem esta palavra, eles iriam então se tornar, ao obedecer a palavra, iriam se tornar discípulos de Cristo. Aí depois disso é que teria sentido a segunda chamada. São duas chamadas aqui: vinde após mim, uma, e eu vos farei pescadores de homens, duas. Então é uma chamada para vir pessoalmente a ele, como ele, lembra quando ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele ficou nesta primeira parte, ali em Mateus 11, 28 a 30. Ele não falou do serviço, ele falou só da primeira parte essencial, sem a qual não tem sentido falar em serviço a ele. Primeiro tem que ter o coração dele: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso às vossas almas. Vinde a mim, se entreguem a mim. É a primeira chamada. A segunda, depois desta, é: vieram? Quantos vieram dos que eu chamei? Irmão, eu chamei 20, vieram 3. Ótimo. Pois bem, vocês 3 agora têm uma segunda chamada para vocês. Que chamada? Vamos conversar. Chamada para servir,
para pescar homens, e vou falar isso depois. Mas entendam bem a diferença das duas chamadas de Cristo. A segunda, eu vou mostrar na próxima pregação que essa chamada de se tornar pescador de homens é uma chamada geral para todos os crentes e de uma maneira especial para alguns que serão pregadores, serão pastores, serão missionários, como no caso serão ministros, como no caso de Pedro, obviamente foram apóstolos e tudo. Mas há um aspecto geral desta chamada para ser pescador de homens, que vai ser na segunda pregação com o título Pescando. Agora eu quero enfatizar o primeiro aspecto, a chamada para seguir o Senhor Jesus Cristo de coração, não incluindo a ideia de serviço. Por enquanto não vou falar em serviço. Antes de qualquer coisa, Pedro viu Jesus em ação, expondo a palavra de Deus e tentando ganhar almas. Era o que ele estava fazendo naquele barco, antes da pesca. Talvez Pedro tenha achado uma atividade bem diferente, né? Bem diferente, não tinha nada disso. Tinha o serviço no templo, com os sacerdotes, os fariseus muito hipócritas, a maioria deles, pregando uma lei rígida e pior, ainda mais acrescentada com muitas coisas de homens. Um pregador da essência da lei mesmo não tinha naquela época. E alguém que saía pregando por aí de uma maneira poderosa, humilde e fiel às coisas mais básicas de Deus, não tinha isto. Pregadores falsos havia alguns, até o Novo Testamento fala em alguns mesmo, mas pessoas esquisitas, exageradas, que acabaram não dão nem nada, obviamente, como não podia dar. Mas esse aqui era completamente diferente, a tal ponto, inclusive, depois da pescaria, Pedro se joga nos pés dele. Via de regra, quem é crente hoje, antes de se converter, viu um crente em ação, como Pedro viu Jesus em ação, pregando o Evangelho e falando da necessidade de conversão. É óbvio que esse era o centro da pregação dele, no caso, conversão a ele próprio, que era o Messias e o Salvador. Então, todo crente hoje pode dizer que antes de se converter, viu algum crente em ação, pregando o Evangelho, porque ele próprio foi evangelizado de alguma forma, ou se ele foi em cultos, muitos cultos, ou poucos cultos, ou nunca foi a culto nenhum, apenas conversou com um colega na faculdade, não sei, mas de alguma forma já viu um crente em ação com relação à pregação do Evangelho. E eu espero que tenha ouvido um Evangelho sério, que hoje tem vários evangelhos, tem o Evangelho e o resto, evangelhos deformados de toda ordem. Mas se alguém ouviu um pregador ou um crente sincero pregando o Evangelho simples, da maneira como ele está nas Escrituras, o puro Evangelho, sendo falado de uma maneira responsável, certamente deve ter se admirado do interesse do outro com a própria alma da pessoa em evidência, que foi o alvo de ouvir o Evangelho, a seriedade do próprio Evangelho, não sei, alguma coisa positiva deve ter ficado. Muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho e reagem e tal, mas é curioso que quando se convertem, as que se convertem, quando vão falar do testemunho, aí é diferente. Quando vão contar, quando eu ouvi ali, eu fazia cara feia, mas no meu coração estava começando a amolecer. Que coisa. Então a gente nem imagina o efeito que o Evangelho faz no coração de alguém que está sendo ouvinte daquela palavra, e que aquela palavra está mexendo naquela pessoa, e fica uma impressão positiva. Mesmo que muitos não aceitam, eu já vi pessoas, muitas, que ouviram o Evangelho há muito tempo, se expuseram ao Evangelho,
pensaram seriamente, balançaram, como se diz, nas estruturas. Não vou seguir. Já vi gente assim. Claro, alguém assim está em maus lençóis diante de Deus. Mas não é o que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção para o efeito benéfico, o positivo, o mínimo que deve ficar numa pessoa que ouve um evangelho sério de um crente, uma velhinha de 90 anos, um jovenzinho de 10 anos, uma criança de 10 anos, não importa, mas ouviu o evangelho sério, vindo de uma boca e um coração sincero. Isso mexe. Isso mexe. Então Pedro, depois de assistir à pregação de Jesus no barco, recebeu dele uma instrução aparentemente sem sentido, como já comentei: joga as redes. Deve ter surgido na mente de Pedro uma luta entre a experiência própria de Pedro e o conhecimento profissional dele como pescador, e ao mesmo tempo a palavra de Jesus, a ordem de Jesus: joga as redes. Eu sei que não tem peixe, eu sei que não tem peixe. Não foi ele que passou a noite inteira aqui acordado lançando essas redes, foi eu. Coitado, talvez ele nem saiba que tem peixe, que não tem peixe, e quer me ajudar de alguma forma, não sei, se vai querer repartir os peixes comigo, metade o lucro, não sei. Nada disso entra aqui na história, não tem o menor conhecimento do que aconteceu na mente de Pedro, além de algo que nós podemos ter certeza: algo em Cristo já estava mexendo muito com Pedro, a ponto dele, ao brigar com a própria mente dele, sabendo que não tinha peixe, ele preferiu colocar a mente dele em segundo lugar, a experiência profissional dele em segundo lugar, e mesmo estando cansado, esgotado, com sono, doido para ir para casa, mesmo assim, eu vou jogar a rede. O que é que causou em Pedro algo tão forte naquele homem chamado Jesus de Nazaré, que faz com que Pedro coloque em segundo plano tudo isso que eu tenho comentado? Eu sei o seguinte, é que ele pode ter pensado também: esse homem é diferente, ele tem uma autoridade, ele mandou jogar a rede, eu não estou conseguindo resistir à ordem esquisitíssima dele de jogar a rede. Não tem o menor futuro, mas eu não estou conseguindo resistir. Talvez logicamente, lá no ponto de encontro dos pescadores de tarde ali, iriam talvez apertar Pedro. Tu ficou maluco? Claro, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Jogou a rede em cima, em base de quê, Pedro? Sei não. Alguma coisa naquele homem me deu vontade de obedecer. No processo de conversão, a pessoa recebe uma instrução interna, como se uma voz lhe dissesse: joga as redes aqui, joga as redes da tua angústia, dos teus medos, na minha palavra, joga a rede aqui. Venha buscar alívio lendo o meu evangelho. Lance as suas expectativas na pregação de uma mensagem bíblica. Invista nisso. Faça isso. Faça isso. E começa a luta interna. Não. Esse negócio de religião não tem sentido. Eu já sei que não tem sentido. Religião para cá, religião para lá, religião para cá. Tem todo tipo de religião, todo tipo de denominação. Ainda mais protestante, na igreja batista tradicional, no caso da nossa, são meio esquisitos, radicais, vivem em igreja, não gozam bem a vida, é uma vida meio triste. E eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, não entendi coisa nenhuma.
já fui a cultos de todo jeito, ouvi pregações de todo jeito, mas eu gostei até mais ou menos, mas outros são muito estranhas, não gostei de jeito, nunca quero mais nem pisar naquele lugar, tal. O que eu faço? Ficam as duas coisas, essas duas opções na vida da pessoa naquele contexto. Uma inclinação muito forte, alguma coisa irresistível, dizendo: jogue as redes na minha palavra, faça o que eu estou dizendo, me siga, joga as redes para mim, eu vou dar um jeito nisto. E por outro lado, não vou, vai ser mais uma frustração, mais uma decepção, compreensível. Como teria sido muito compreensível Pedro dizer: Senhor, com todo respeito, com toda consideração, o senhor tem quantos anos de pescador? O senhor passou quantas noites tentando pescar aqui recentemente? Jesus dizer 0. As duas respostas. Então eu estou muito cansado, esgotado, e eu não tenho mais condições físicas, emocionais. O senhor está exigindo de mim demais. Muito obrigado pela sua intenção, mas eu não vou. Razoável. Mas não seria razoável a partir do momento em que Pedro teve aquela convicção interna: joga as redes, rapaz. A consciência dele dizendo, ele nunca iria se perdoar, mesmo que fosse razoável para explicar para os colegas dele lá no encontro dos pescadores. Razoável explicar, racionalmente razoável, lógico, claro. Mas lá no fundo do coração de Pedro, de noite, ele não esqueceu os olhos de Jesus Cristo, ele não esqueceu a voz de Jesus Cristo dizendo: jogue as redes. E eu não joguei. Independente do que ia acontecer, eu não confiei naquele homem, mas eu vi que ele era confiável. Por que eu vi isso? Sei lá, mas vi. Meu coração sentiu, não me peça explicação não, mas eu senti que devia jogar aquelas redes, e não joguei. Aquilo ia perseguir Pedro a vida dele todinha, como certamente persegue pessoas que estiveram muito perto, porque ouviram a voz de Jesus Cristo: jogue as redes em mim, venha. E você não foi, chegou pertinho, mas não foi. Meu amigo, se você morrer nesse estado, sem você tomar uma providência quanto a esse, reverter essa situação, você vai sofrer muito nesta vida aqui, pensando: não joguei as redes nele. Tinha motivos para não fazê-lo, motivos lógicos, razoáveis, mas quer lá saber de motivo lógico, razoável, uma vez que tem algo muito superior a isto, que era uma coisa interna me chamando, e uma coisa bela. Porque o fato de ser só uma coisa interna, eu concordo, não quer dizer muita coisa, que muita gente tem: não, eu tive uma coisa interna e mandava matar aquele pessoal todinho, então eu entrei naquela loja com a metralhadora, matei 15, como hoje é moda. Foi uma coisa interna, sim, diabólica, obviamente. Estou falando aqui de uma chamada interna, de uma coisa muito bela, muito pura. Quem resolve agir como Pedro e seguir esse impulso, e a fazer coisas que à primeira vista não acharia razoável, como à primeira vista não era razoável jogar as redes, vai entrar numa fase interessante da conversão. Alguns atravessam essa fase de conversão de um modo rápido, ou essa fase é curta. Outros são anos, uma fase de conversão, às vezes décadas. Geralmente fases sofridas, porque é a mudança de um estado de um morto, de um perdido condenado ao inferno, para alguém ressuscitado em Cristo, salvo e agora destinado aos céus, para gozar ali a presença de Deus eternamente. Então é a coisa mais importante que pode acontecer num ser humano. Então é algo traumático.
no sentido de muito forte, algo que mexe com tudo, que vem e mexe com tudo que a pessoa tem dentro de si. Alguns têm a felicidade de chegar a essa conclusão, de dar a esta voz primeiro lugar, dar guarida no seu coração a esta voz e fazer logo isto. Outros demoram, e a pescaria por aqui das coisas da terra continua muito esquisita. Tem dia que tem peixe, tem dia que não tem, frustração, e vai ficando velho, agora está com dor no braço, não consegue mais jogar a rede, aí tem que pedir o filho para vir junto, mas o filho não quer, o filho só quer beber, aí tem problema tal, e as coisas daqui continuando, com alguns pouquinho de alegria aqui, muita tristeza, pouquinho de lazer, muito trabalho, mas acham que vale a pena e continuam por aqui, e as coisas do alto não deixa para lá. Mas quando alguém entra nesta fase, é muito interessante, e começa a fazer coisa que uma semana antes não achava possível fazer. Eu acho que Pedro nunca na vida dele tinha pensado que ia jogar as redes, depois de uma semana, de uma noite inteirinha, jogando 100 vezes a rede, não ter peixe nenhum, e ele ia jogar de novo, ele ficou louco. Mas Pedro jogou as redes, não se achou louco. Talvez você nunca imaginava que ficar um dia em casa, você jovem, gosta sempre para as baladas, ficasse em casa à noite lendo a Bíblia, ou um livro cristão, um livro que fala de Cristo. E aí, cara, como é hoje? Mocuripe? Onde é? E tal. Rapaz, não, estou sem vontade hoje, eu vou ficar em casa. Quando você vê, está sábado, 9h30 da noite, lendo um livro, ou chorando na cama, sabe nem porquê, uma coisa forte, mas gostosa no coração. Estou meio estranho, não saí com os meninos, ou com as meninas, ou com os meninos e meninas, está estranho isso, perdi minha noite, minha noitada, minha farra, e aqui estou. Aí de repente, quando vê, está num culto. O que eu estou fazendo neste culto? É porque o fulano me convidou, mas ele tinha convidado 10 vezes, eu nunca tinha pensado na ideia, remotamente, de ir para um culto de crente, ou de evangélico, nunca tinha pensado, e aqui estou num culto. O que é que está dando em mim? Essa fase é gostosa, é interessante. Conheço, né? Ou então resolve ir um culto sozinho, na igreja perto da casa dele, onde ele já passou por lá centenas de vezes, e ninguém chama. Ninguém, eu digo, amigo nenhum, parente nenhum chama, mas você sente aquela voz, sente aquela inclinação. Quando vê, já entrou, já está falando com o pastor, boa noite. O que eu estou fazendo aqui? Não sabe explicar. Passa a achar interessante conversas sobre coisas espirituais, vida eterna, como é esse negócio mesmo, hein? Inferno. Quer dizer que o inferno não é só para música de carnaval, não, falando no cão, com os chifres, o tridente, um rabo pontudo, não é só isso, não, é muito mais sério do que isso. Aí já está interessado em saber quem é o diabo mesmo. E Jesus Cristo, fala mais mesmo de Jesus Cristo. Esse negócio de Moisés, lei, 10 mandamentos, aquele negócio de filme, né? E você começa a notar que, sem perceber, está gostando de conversar com seriedade, sem gozação, sobre essas coisas. O fato é que Pedro jogou as redes. E ele foi premiado com muito peixe e muita alegria, por ter seguido a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como resultado de seguir essa instrução interna que alguém sente no seu processo de conversão, ele passará a enxergar na palavra de Deus coisas maravilhosas que não conhecia antes. Encherá o seu coração de esperança,
de uma alegria que ele não sabe explicar. Ele começa a achar gostoso por ter descoberto a possibilidade de vida eterna, encontrando valores que nunca imaginava nem que existiam. E ele vai ler uma frase na Bíblia que de repente vai encher os seus olhos de lágrimas, ou talvez vai cair em prantos mesmo, com uma frase que ele lê e parece que tem uma pancada no coração forte e derrete tudo ali por dentro. Vai acontecer isso algumas vezes. Estará assistindo a uma demonstração de poder, como Pedro assistiu, uma demonstração que vai deixá-lo impressionado, extasiado, muito tocado por dentro, e vai se convencer que Deus está bem pertinho dele, e que é a mão de Deus que está o dirigindo para o Senhor Jesus Cristo. E se achará, essa parte é fundamental. Nunca esqueça de perguntar a alguém que disse que se converteu. Não precisa ser pastor para seguir o que eu vou dizer aqui. Nunca esqueça de perguntar a alguém que se converteu, perguntar com jeito, ou tentar conversar e ouvir dele: quando é que você começou a se achar indigno, um pecador miserável, sem a menor condição de estar na presença de Deus? Indigno de coisas tão sublimes como usufruir de uma salvação que o próprio Filho de Deus realizou numa cruz a um preço altíssimo, como você sabe. Indigno, pecador, merecedor de punição, porque quem é pecador, quem é um infrator, merece punição por parte da autoridade que fez a lei. Não me admiraria se fechássemos os olhos, colocássemos dentro de uma urna aí o nome de igrejas evangélicas de uma cidade, tirasse o nome de uma, o nome de outra, escolhe 10 igrejas aleatoriamente, tira 10 crentes dessas igrejas, junta 100, aí pergunta assim: me fale do seu arrependimento do processo de conversão. Me fale de arrependimento no seu processo de conversão. Sabe o que é o problema? É que um percentual alto desses 100 aleatórios evangélicos tirados por aí, muitos não vão saber o que é conversão. Quanto mais falar de um processo inerente ao outro, o arrependimento, a convicção de pecado, talvez isso passou longe do púlpito da tal igreja de onde ele foi tirado para esse sorteio. Não é politicamente correto, não é muito afinado com os pensamentos pós-modernos de que todos estão certos, não há nada errado, tudo é certo. Ou tudo bem, vamos admitir que o errado é personalizado. O errado para você é certo para mim, o errado para mim é certo para o outro, esta ideia. E qualquer coisa diferente disso é intolerância. Palavra de ordem hoje, intolerância. Você não diga isto do que eu penso, das minhas convicções, porque você está sendo intolerante comigo. Me respeite. Essa é a ideia prevalente hoje. Então, nas pregações de muitos púlpitos, encosta isso. Eu vou afastar. Eu vou ter coragem de dizer para 1000 pessoas na minha frente, lá na minha mega igreja, ou pequena igreja, ou média, eu vou dizer: você é pecador. Eu sou louco, estou me suicidando. Profissionalmente, ministerialmente, não, vou para outro caminho.
Jesus é bom, Jesus quer o seu bem, Ele morreu por você, e Ele chama do alto da cruz dele: venha para mim, pecador. Aí começa a misturar verdades bíblicas, sem complementar com outras verdades, que Jesus chama para ele, mas aquele que está convicto do próprio pecado, que está arrependido. Jesus não chama para ele ninguém sem estar arrependido. Não interessa a Jesus Cristo ninguém que não passe pelo processo do arrependimento e da profunda convicção que é indigno de: Senhor, retira-te de mim. Ou se for um pouquinho mais ajuizado do que Pedro: Senhor, eu vou me retirar de ti, porque eu não sou digno. Não interessa alguém que não tem essa atitude. O céu não vai ter nenhuma pessoa, nenhuma, que não passou por uma profunda convicção de arrependimento. Não deixem por coisa pouca isto, meu irmão, minha irmã em Cristo, ao falar do Evangelho para o seu amigo, sua amiga, as pessoas ao seu redor. Não precisa ser pastor, está num púlpito como eu, mas não deixe passar, porque você vai produzir falso crente. Você vai ser pai na fé de um aborto espiritual, ou mãe na fé, sei lá se existe essa expressão. Está cheio esse mundo evangélico aí, cheio de pessoas que não sabem o que é realmente um processo sério de conversão, de convicção de que é indigno de estar diante de Cristo. Se tivesse, pelo menos pararia de falar no nome de Cristo quando descobrisse que não era crente, ou pelo menos, se for podia até ser crente, mas tão longe dos caminhos dele e praticando coisas tão longe dos padrões dele, praticando imoralidade, praticando indecência, praticando materialismo de todo jeito, idolatria de toda ordem, e falando o nome dele, dizendo que é dele, dizendo que é cristão. Pare! Você não é digno dele. Se você não entendeu que é profundamente pecador, se você entendesse, você não estaria dizendo que é cristão. Ou pior ainda, porque muitos se chamam de cristãos pelo processo de nascença e de um batismo com poucos dias e por causa da tradição. Mas tem muitos se chamando de cristãos sendo batizados adultos e tendo dado testemunho público de conversão diante de pessoas, de amigos, da sociedade, e se dizem cristãos e continuam se dizendo cristãos, como se nada tivesse acontecido. Vocês acham que Jesus é surdo, é cego, é tolo, que você vai brincar com o nome dele desta forma? E que qualquer um pode estar na frente de Jesus, dizendo que ama Jesus, que quer Jesus e que gosta de Jesus, sei lá o que você anda dizendo? Arrependimento. Nunca se entregue a Cristo, meu amigo, minha amiga, e faça esse favor você mesmo. Nunca pense em dizer que é um crente, se você não se arrependeu profundamente dos seus próprios pecados, nem se sentiu indigno diante de Cristo. Já contei algumas vezes a história que o pregador muito conhecido, John MacArthur, encontrou uma vez um amigo dele, que pertencia à igreja pentecostal, dessas que creem em visões e coisas desse tipo. Aí um deles disse: pastor João, hoje eu vi Jesus Cristo. Viu o próprio. Minutinho aí. Aonde? No banheiro. No banheiro. Estava fazendo a barba. Aí eu vi Jesus ao meu lado. Quando eu olhei, olha quem estava lá. Ele. E aí? Aí eu conversei algumas coisas com ele, eu continuei fazendo a barba e ele desapareceu. Ele disse: mentira. Como é que você vê Jesus Cristo em pessoa e não caiu feito morto aos pés dele, como João, que era amigo do peito dele, viu? Continuou fazendo a barba. Paciência, meu irmão, ou sei lá se é irmão. Você não entendeu, foi nada. E é isso que acontece com muitos. Onde eu estava?
pessoa nessa fase do processo da conversão vai se achar profundamente pecador, como Pedro achou. E finalmente, como Pedro, vai se prostrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E vai terminar por adorar o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, intimamente, lá dentro do coração. Depois, em público. E ali terá nascido um filho de Deus. Ali terá nascido um filho de Deus. Senhor, eu não sou digno de Ti. Eu me arrependo. Me perdoa. Eu Te quero. Eu quero Te seguir, Senhor. Eu quero Te seguir. E logo, logo, vai ouvir uma ordem. Agora você vai ter umas tarefas para mim. E vai começar com a tarefa de pescar homens. Como eu já falei, vou desenvolver na próxima pregação, já estou finalizando. Eu quero terminar com uma observação que eu já toquei ao longo da mensagem, mas eu quero tocar aqui num ponto interessante. A venda dos peixes. A venda dos peixes. Não houve. Mas Pedro penou a noite todinha com teus amigos aí, não conseguiram nada. Encheu 2 barcos agora, pescou como fosse um ano inteirinho. Tu é maluco, Pedro? Tu deixou tudo lá e foi atrás de Jesus? Eu fui. E os outros 2, Tiago e João, deixaram o pai lá, Zebedeu. Eles tinham um pequeno negócio de pesca. Deixaram lá, deixaram o velho, deixaram os peixes, deixaram os barcos, tudo. E seguiram o Senhor Jesus Cristo. Estranho. A pessoa leva meses, às vezes anos, décadas, como já comentei, para aceitar o Evangelho. Mas eu vou dizer uma coisa, quem já passou por isso sabe. Eu fico com saudade do meu tempo, setembro de 1976, da saudade, pensar na época, de 74 a 76 eu fui evangelizado, pastor Haroldo Rainer, consultei muito o Evangelho, e em setembro de 76, dentro do meu carro, aconteceu então a minha conversão. Aliás, eu acho que estou devendo a esta igreja meu testemunho de conversão, que eu nunca dei aqui na Luz do Mundo. Qualquer dia eu dou, talvez no aniversário de 5 anos dela em fevereiro, se eu estiver aqui. Seja como for, quando chega a hora de aceitar a chamada que veio mesmo para valer do Senhor Jesus Cristo, a pessoa tem a sensação de que não pode mais perder não é 1 hora não, é 1 minuto, 1 segundo, é agora, não posso mais aguentar, um minutinho aí, então, tem essa farra de hoje à noite, ou tem aquilo ali que você vai fazer amanhã, aquele negócio escuso depois da manhã, daqui uma semana tu pensa nisso, tu é maluco? Se converter logo agora, tu vai ter não me fale mais em nada, eu quero aceitar meu Senhor, que vai, a partir de hoje, vai se tornar meu Senhor, Jesus Cristo como meu Salvador. E depois, vai olhar para trás e disse, que coisa. E eu estava numa fase até boa da minha vida, atravessando uma fase de sucesso, mas eu deixei para trás aquilo porque estava colidindo. Não é sempre que colide, claro, mas às vezes colide. E você sabe que para seguir a Cristo não vai dar antes de tomar certas providências. Senhor, vamos fazer o seguinte, amanhã eu te encontro, hoje eu vou lá no mercado resolver esse negócio dos peixes aí, porque tem uma grana grande aqui dentro, Senhor Jesus Cristo. Não lemos isso, deixando tudo
o seguiram, deixando tudo, deixaram dinheiro para trás, para eles, muito. Os barcos, as redes, eu não sei o que fizeram, que tipo de acordo fizeram, se mandaram vender, ficaram com um pedaço ainda que seria lícito, eu não sei que arranjo fizeram lá. Não estou dizendo também que eles não usufruíram R$1 daqueles peixes, não sei. Eu estou dizendo que nem entra aqui, não interessa, é que deixaram tudo para trás, a atividade de pescador, aquela pesca daquele próprio dia, não, se alguém vai resolver para eles, um parente, depois me manda aí o que sobrou, não sei. Não misture pendências materiais, pendências terrenas, pendências de relacionamento pessoal, pendências profissionais, não misture na hora de seguir Cristo. Você pode ser um crente e se tornar milionário, fielmente a Cristo. Você pode ser um crente e não se tornar nem milionário nem pobre, mas na situação em que você estava quando se converteu. Você pode se converter e se tornar muito pobre, pode tudo. O Evangelho não entra nesses detalhes. Detalhe? Pastor? O senhor chama detalhe? Se eu for ficar rico, eu vou ficar pobre? Pastor, o mundo vive em função disso. Eu sei. Quando eu era pequeno, me perguntava, apertava meu irmão mais velho, você quer o quê? Ele dizia, médico. Apertava minha irmã Carmen, que você quer o quê? Quero ser aquilo. E você, Mauro, quer ser o quê? Rico. Olha o tamanho. Rico, quero ser rico. Não gosto de ser médico, engenheiro, eu quero ser rico. Sei lá como. Estupidez. Não interessa hoje o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Obviamente não fiquei, mas talvez para muitas pessoas, para nível de muitas pessoas, extremamente humildes financeiramente, sou um rico. Para outros, sou um pobre. E eu estou lá ligando com a minha classificação, se é classe média alta, classe média baixa, se é classe tal, se fosse nos Estados Unidos era classe aqui, mas aqui acolá. E todo crente passa por esse processo. Estou falando aqui de mim como fosse grande coisa, não. Obviamente passei por momentos de tentações, momentos de dificuldades em decidir certas coisas, claro. E você sabe o que eu estou falando. Cada crente aqui, sincero, fiel, sabe o que eu estou falando. Então é lícito continuar desejando casar com aquela moça. Depois a questão se ela é crente, se ela não é, vamos estudar isso com calma, mas em princípio é lícito. É lícito continuar querendo se formar na sua medicina e querer fazer o seu mestrado em física, ou querer colocar uma empresa que você sempre quis ter. É lícito. Fazer um concurso federal para ficar com um emprego bom, garantido. Então, é lícito. Tudo bem. Mas lá no coração está resolvido. Se ele quiser, eu deixo tudo e eu vou segui-lo. Graças a Deus, a nós irmãos que já passamos por este bendito, maravilhoso, espetacular processo de conversão que incluiu o nosso arrependimento sincero diante de Deus, a nossa sensação de indigno diante de Cristo. Só que ele não fez o que Pedro disse: retira-te de mim, Senhor. Não, Pedro, eu vou. Ele não disse assim, mas ele tornou Pedro santo. Pelo sangue dele próprio, Cristo pagou na cruz. E todo o processo de salvação e de substituição eu não vou explicar. Mas a solução genial, tinha que ser genial, de Deus foi essa. Foi limpar pecadores com sangue puro de Cristo. E assim santificar o grande pecador Pedro, o grande pecador Mauro, o grande pecador José, Maria, o grande pecador, qualquer um que seja. Transformou grandes pecadores que corretamente se acharam indignos de estar diante de Cristo. Nem Cristo foi embora e nem mandou ir embora. Você quer vir a mim? Venha que eu lhe santifico. E você vai estar na minha presença. Aliás, eu não consigo nem imaginar a explicação disto. O meu prazer é que meu Pai
veja aqueles que Ele me deu comigo, e que vejam a minha glória, aqueles que o Pai me deu. Este é o meu gozo. Então Ele tem prazer, não de se afastar do pecador, mas é trazer o pecador para Ele, com pecado e tudo, não, limpando aqueles pecados diante de Deus, da justiça divina. Você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que não tem aceito Cristo ainda até hoje, não deixe passar mais tempo. A hora é esta de decisão, porque você não sabe quando vai partir. E a Bíblia deixa claro que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disto, julgamento, juízo. O momento é quando se está na terra. Vamos orar.